para os que o temem, para os que temem ao Senhor. Amém? Glórias a Deus por isso. Vamos entender esse tema aqui, essa palavra do Senhor. Salmos 31, 19 diz: como é grande a tua bondade. Você pode dizer isso? Diga: como é grande a tua bondade, ó Deus, que reservaste a todos desta terra. É isso que está escrito, mano? Vamos prestar atenção no que está escrito? Como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. E eu pergunto então, amado, a bondade do Senhor é para todos? Não. É para quem? Para os que temem ao Senhor. É para os que nele se refugiam. A bondade do Senhor é para mim e é para você. Amém? Diga: é para mim. Agora diga para quem está do seu lado: a bondade do Senhor é para você, amado. Amém. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar? Ó Deus querido, Deus maravilhoso, Deus de bondade infinita, obrigada, Jesus, porque as suas misericórdias já se renovaram nesta manhã. E obrigada porque estamos aqui, Jesus. Oh, glórias a Deus, Senhor. Em perfeita saúde, Pai, com alegria, com gratidão no nosso coração, Senhor. Sabendo, Pai, que seremos alimentados nesta hora pelo Espírito de Deus que falará nos nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor, que cada um de nós esteja agora com os ouvidos atentos, com o coração aberto, pronto, Senhor, e com a mente aberta, renovada, para receber esta palavra, Jesus, que nos despertará para aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Não será uma palavra que passará despercebida, Senhor, mas é uma palavra que vai cair na nossa boa terra. Ela vai germinar, Senhor, e dar muitos frutos, Pai. Muitos frutos. Ó Deus, em nome de Jesus eu declaro cada um de nós sendo uma árvore frondosa, Senhor. Com galhos muito grandes, Senhor, com frutos infinitos, Pai querido, distribuindo por toda esta terra, por toda parte que nós andarmos. Assim será, Pai. Sairá de nós, fluirá de nós, Senhor, rio de águas vivas. A graça de Deus, o amor de Deus, para que outras pessoas conheçam esta graça pela qual vivemos, Senhor, pela qual fomos iluminados. Obrigada, Senhor, por esta noite bendita. Em nome de Jesus te agradecemos. Diga amém. Glórias a Deus. Igreja bendita, igreja maravilhosa de Jesus, salvos para sempre, preciosos do Senhor, tementes a Deus. Amados, a palavra de Deus é âncora para a nossa alma. Você pode se lembrar disso, amado? A palavra de Deus é âncora para a nossa alma. É o nosso porto seguro. A palavra de Deus, amado, é que nos mostra quem nós somos diante do Senhor. E eu te pergunto, amado, quem você tem sido diante do Senhor? Quero que você se lembre aí. Quem você tem sido? Porque a palavra do Senhor é que nos mostra como Ele nos vê. Nós sabemos, amado, quem nós somos diante de Deus, porque a palavra nos mostra isso. A palavra do Senhor nos mostra o que nós estamos fazendo aqui, qual é o nosso chamado. E todos nós sabemos que nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos, amados, nesta terra. E nós temos um tempo determinado para nós voltarmos para a nossa casa, para o nosso lar verdadeiro, para o nosso lar celestial. Então, amados, esta terra não é a nossa real habitação. Aqui nesta terra nós não habitamos, nós moramos. A nossa verdadeira habitação é o céu. Diga, é o céu. Porque nós somos cidadãos dos céus. E para lá tornaremos sem levar nada daqui, desta terra. Amém? Jó 1:21 já diz isso. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Mas então não podemos nos apegar a absolutamente
o apóstolo Paulo ainda diz: nada trouxemos para cá e nada de cá levaremos para lá, amados, a não ser a palavra que é eterna. Diga: a palavra é eterna. Diga: a palavra não passa. Amém. Então hoje, amados, com os olhos iluminados, nós entendemos quão grande é a bondade de Deus para conosco. E vamos entender essa bondade, amados, porque nós vimos que a bondade de Deus é para todos? Não. Para quem é a bondade? Para os que temem ao Senhor. Então diz Malaquias 3,16: então os que temiam ao Senhor. Olha, amado, quero lembrar que nós tivemos aqui 3 meses falando sobre o temor do Senhor. E Deus vem falar sobre a bondade é para aqueles que temem. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. E o que o Senhor fazia? O Senhor atentava e ouvia. Então, amado, olha, todo culto que nós estamos aqui, o Senhor está atento, o Senhor está ouvindo as nossas palavras. Por isso que eu te perguntei, amado, quem você tem sido diante de Deus? Porque o Senhor está atento, o Senhor está ouvindo. E diz: havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Amado, tem muita gente hoje que se diz que é crente, né? Mas não, nem se lembra do nome de Jesus. Então o Senhor diz que há um memorial, amado. O Senhor está nos assistindo, onde quer que nós estejamos, o Senhor está nos vendo, está nos assistindo, o Senhor está conosco. Amém. E Ele diz: há um memorial. Amado, há um memorial seu diante de Deus, sobre tudo aquilo que você faz, todas as suas atitudes, todo o seu falar. Existe um memorial meu diante do Senhor. E diz o versículo 17, né? Os que temem ao Senhor, eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, amado, você tem que entender que você é um tesouro particular de Deus. E você que teme ao Senhor, a palavra te garante. Ele diz o quê? Poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Amado, para aqueles que temem ao Senhor, Deus irá poupar. Olha que isso é bondade de Deus sobre a nossa vida, amado. E diz o versículo 18: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve, amado. Então seja você aquele que serve a Deus. Porque, amado, vai ser visto essa diferença na sua vida. Então a bondade de Deus, ela tem que estar muito clara, amado, para mim e para você. Muito clara. A bondade de Deus é para aqueles que servem ao Senhor, com fidelidade, com inteireza de coração, com amor, com zelo, entendendo o que está fazendo. Amado, não adianta as pessoas acharem: é o ano da bondade do Senhor, né? Eu vejo hoje pessoas que nem são do nosso ministério e colocam esse versículo: coroas a bondade, coroas o ano da tua bondade. Não sabe nem o que quer dizer isso. Amado, essa bondade não é para qualquer pessoa. Então não adianta as pessoas acharem que é para elas essa bondade. A bondade do Senhor é para aqueles que temem a Deus, para aqueles que entendem o que é servir a Deus, o que é ser de Deus, amados. Então, na vida do fiel, a bondade de Deus se revela. Amém. E quem são os fiéis, bispa? São aqueles que de fato se envolvem com Deus. Prestou atenção nisso? São aqueles que de fato se envolvem com Deus. São aqueles que creem sem reservas. Os fiéis, amados, são envolvidos pela graça de Deus, não convencidos. Porque muitas pessoas saem, né, das nossas igrejas, Cristo vive? Porque eles foram convencidos. Eles não foram envolvidos com a graça de Deus. Então os fiéis, amados, eles se envolvem com o reino de Deus. Eles creem totalmente na palavra de Deus. Os fiéis são aqueles que de fato vivem como nova
criaturas, não como o velho homem. Os fiéis, amados, são aqueles que têm os seus pensamentos renovados. Não é aquele que quando ouve uma palavra do altar diz: ah, não, mas eu não penso assim. Tem que ser do jeito que eu penso. Não, amados, os fiéis, eles se deixam renovar os pensamentos por Deus todos os dias. Glória a Deus, aleluia. São aqueles que estão com a mente alinhada aos pensamentos de Cristo. Esses são os fiéis. Então não adianta, amado, qualquer pessoa vir e dizer: ah, eu sou crente. Olha para essa pessoa. Quem ela é diante de Deus? Que fruto ela tem dado diante de Deus, amado? É muito simples a gente reconhecer quem é de Deus e quem não é. Filipenses 2,12 diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei o quê? A vossa salvação de qualquer jeito, do meu jeito, bem-estar, do jeito que eu quiser. Não, com temor e tremor. Então, amados, olha, eu tenho falado de desenvolver a salvação, os diáconos já falaram sobre isso aqui, o bispo tem falado sobre desenvolver a salvação. Onde é que eu desenvolvo a salvação, amado? Aonde? Na igreja. Na minha casa, na frente da TV, assistindo Netflix. Não. É isso, amado? Assistindo a novela. Ah, bispo, mas é uma novela da Bíblia. Não, amados. Eu desenvolvo a minha salvação aqui. Porque aqui nós estamos juntos. Olha para quem está ao lado de nós, estamos juntos. Estamos juntos, amados. Nós estamos juntos ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz do bom pastor, amado. Aqui eu cresço na graça e no conhecimento de Deus, junto dos meus irmãos. Amém? Porque, amados, em casa, vamos pensar. Em casa, muitas vezes, sem direção, sem conselho, sem a palavra do altar, o que acontece com as pessoas? As pessoas se corrompem, né? As pessoas misturam graça com lei, as pessoas ficam, não, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, bispo, deixa eu te falar, bispa. É que eu fico em casa, assistindo lá de casa, e eu assisto o bispo Tom, eu assisto o bispo fulano, eu assisto o pastor Ciclano, eu assisto o Joãozinho da esquina, eu assisto o Benedito, amado, não tem condição. Bispo, mas eu amo a igreja, amado, se ama a igreja, ama o corpo, tem que estar aqui. Porque em casa não adianta, nós somos corrompidos, amado. Olha, Provérbios 29:18 diz: não havendo profecia, o que acontece? O povo se corrompe, amado. Mas o que guarda a lei, o que anda na palavra, amado, o que segue as primícias, os princípios de Deus, esse é feliz. Então, se eu não tiver acesso a este crescimento da graça e do conhecimento de Deus, eu não vou saber desenvolver a minha salvação com temor e tremor. Porque, amados, tem muitas pessoas se dizendo crentes, mas não tem nada a ver com crentes. Não tem temor. Como uma pessoa que fica em casa, tem pessoas que estão há anos em casa, não voltaram nunca mais para a igreja, e, eu sou crente. Crente da onde, amado? Cadê o temor? Cadê o fruto dessa pessoa? Que crente? Olha, até uma blasfêmia uma pessoa dessa dizer que é crente. É um insulto. Amado, desculpa. Gálatas 2,19 diz: porque olha o que nós temos que ser, né? Então temos que viver como? Porque mediante a própria lei, eu morri para a lei, a fim do quê? De viver para Deus, amados. Então não adianta a pessoa, eu sou crente, e está em casa. Não. A pessoa que é crente, ela morreu. Ela morreu para a lei, ela morreu para a carne, ela morreu para as próprias vontades. E diz: eu estou crucificado com Cristo. E versículo 20 diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, amado. E esse viver
dando golpes no ar daí. Estão correndo atrás de dinheiro, vivendo só para o trabalho, vivendo só para a família, que às vezes não dá nem valor de nada, mas vivendo, sei lá para quê, vivendo para si mesmas. Quantas pessoas, amados? Mas nós temos uma responsabilidade, que é não vivermos para nós mesmos. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amado, o meu viver não é mais meu, o seu viver não é mais seu. Uma vez que você disse, Senhor, eis-me aqui, uma vez que você confessou Jesus, amado, você não é seu, você é de Deus. Salmos 23:6 diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amado, então é certo que a bondade e a misericórdia de Deus nos seguirão todos os dias. Não é só no dia que eu acordei bem, não é só no dia que eu acordei feliz. Todos os dias, amados, a bondade do Senhor vai nos seguir. Todos os dias. E a bondade do Senhor é para os que temem a Deus. Então não é para qualquer um. Não adianta, amado, a pessoa vir, bispa, ora pelo fulano que está lá não sei aonde, amado, ele está buscando Deus. Eu posso orar, fazer a minha parte, porque essa é a nossa parte. Eu já falei isso várias vezes aqui, amado. Mas se a pessoa não busca Deus, ela não vai ter uma vida mudada, transformada. Não adianta, amado. Ela tem que ouvir a verdade. Ela tem que ouvir a palavra para a fé ser ativada. Então não adianta, amado. A bondade do Senhor é para os que temem a Deus. E esta bondade e misericórdia se manifestam aonde? Na casa do Senhor. Amém. Não é na frente da TV, amado. Não é no churrasquinho de domingo. Não é na reunião lá, onde todo mundo bebe a geladinha e fica todo mundo falando palavrão. Não é lá, não, mano. É aqui que a bondade se manifesta. Por isso a igreja é importante e nós temos que valorizar a igreja, amado. Nós temos que entender que ser envolvidos com a igreja, amado, é isso que faz a bondade se manifestar. Nós temos que entender, amado, que nós temos que pertencer a um corpo bem ajustado, unido no amor de Cristo, onde o Senhor Jesus é a cabeça. Então, senão não adianta, amado, quantas pessoas estão aí fora, onde Jesus não era a cabeça daquele grupo, daquele corpo, será que corpo todo torto? O pé aqui, o pé lá, a cabeça aqui. E aí, onde estão, amado? Então, amados, o Senhor determinou isso, que a igreja esteja reunida, onde Ele é o cabeça. E é aqui na igreja, diz a Bíblia, né, no Salmo 133:3, onde se reúnem os irmãos, é aqui que o Senhor ordena a sua bênção. É aqui, amado. É aqui. Porque todos que disseram, quero que você se lembre aí, traga a memória agora. Todos que disseram, eu sou a igreja, eu tenho uma Bíblia, eu não preciso de placa. Todos que disseram isso, amado, estão aonde? Pensa aí. Estão vivendo como? Estão sendo exemplo do quê? Está saindo que tipo de fruto dessas vidas, amado? Essas pessoas estão refletindo a glória de Deus? O que elas estão refletindo? Pense aí, amado. Essas pessoas que abriram suas bocas para dizer, eu sou a igreja. Porque, amado, refletir a glória de Deus é o nosso propósito nessa terra. Nós temos que nos lembrar disso. Amém? Então, nós precisamos entender o valor que tem uma igreja. E entender que a bondade do Senhor é para aqueles que nele se refugiam. E quem nele se refugia está onde? Nas baladas do sábado à noite? Quem se refugia em Deus está onde? No happy hour da sexta-feira? Não, amado, está na igreja. Está aqui. Então, envolvimento com Deus gera consequências por toda a nossa vida, amado. Você já pensou nisso? Olha, eu me envolvo com Deus e isso gera consequências por toda a minha vida. Agora pensa, amado,
Salmos 23:1 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amado, nada vai faltar para quem? Para quem teme ao Senhor. Não é para qualquer pessoa, amado. Porque hoje em dia as pessoas citam versículos aí fora, torta e direita, né? Como se fosse um mantra, né? Como se fosse uma reza. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amado, não é assim. A palavra ele é viva. Deus sonda o coração e ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, amado, o Senhor será por você e por mim em todos os momentos, amados, em todas as situações, em todos os desafios. Ele é por mim e por você, amado. Então nada me faltará. Diga: nada me faltará. Segurança não me faltará, amado. Paz não me faltará. Tranquilidade, alegria não me faltará. Provisão, amor, portas abertas, saúde perfeita não me faltará, amado. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. Amado, tudo isso faz parte da bondade do Senhor. Você pode compreender o que é a bondade do Senhor? Porque nós fomos coroados. Essa é a palavra deste ano. Estamos coroados pela bondade do Senhor. Tudo isso é a bondade do Senhor. Nada me faltará, amado. Isso é a bondade de Deus. E ainda que não tenhamos tudo o que queremos, amados, de nada teremos falta. Amém. Porque não é tudo o que nós queremos que Deus vai dar. Deus vai dar o que nós precisamos, o que Ele quer nos dar, porque Ele é o nosso pastor. Salmos 37:3 diz: confia no Senhor e faze o bem. Amado, fazer o bem é estar na casa do Pai, é ouvir, é dar louvores ao Senhor, cantar, aplaudir. O que é fazer o bem? É fazer parte de um exército de intercessores, de uma igreja, de um corpo. Isso é fazer bem. E ele diz: habita na terra e alimenta-te da verdade. Quando você está aqui, amado, na casa do Pai, você está se alimentando da verdade, daquilo que te faz crescer, amado, daquilo que te faz avançar na vida, daquilo, amado, que te ajuda a conquistar nesta terra, porque você está se alimentando da verdade. Mateus 7:24 diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva. Ó, pensa aí, amado. Não tem caído chuva? Tem caído chuva. Transbordaram os rios. Amado, como tem transbordado os rios? Sopraram os ventos. Ah, meu Deus, esses ventos até às vezes nos assustam. Mas o que diz aqui? Deram com ímpeto contra aquela casa, contra a tua casa, amado, que não caiu. Por quê? Porque fora edificada sobre a rocha. Então, amado, quem conhece o seu pastor e se alimenta da palavra, tem proteção, é guardado, é cercado da bondade do Senhor, não será jamais abalado, amado. Por quê? Porque está edificado sobre a rocha que é Jesus. Amém? Glórias a Deus por isso. Veja o que diz 2 Reis 6,15. Eu gosto dessa passagem. Diz assim: olha, tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu Senhor, que faremos? Amado, às vezes passa isso na nossa mente. A gente está diante de uma situação, de uma dificuldade, a gente às vezes chora: Senhor, que faremos? Às vezes vem uma avalanche, vem um vento tão forte, amado, que nós envergamos, quase vamos ao chão, e a gente fala. Mas olha, versículo 16, ele respondeu: não temas, porque mais, diga mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, amado. Mais. Aleluia. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que me abra os olhos para que veja. O Senhor
carros de fogo em redor de Eliseu. Amado, em redor do homem de Deus, em redor da sua vida, você que teme ao Senhor, amado, em redor, amado, daquele que tem intimidade com Deus, em redor daquele que vivia por fé, daquele que de fato conhecia a Deus, não só de ouvir falar, mas de estar com Ele, de viver com Ele, amado, de praticar a palavra. Então aquele moço, ele estava se comportando como alguém que vive por vista e não por fé. Quando, amado, a gente se afasta, vai se afastando, é isso que acontece. A gente acaba vivendo pela visão. Não, bispo, eu acho que não vai dar certo. Amado, aquele moço estava se comportando como alguém que vive por vista e não por fé. E quando ele viu o exército, ele se apavorou. Ele falou: o que faremos? Ai, meu Deus, é grande o exército. Por quê? Porque ele ainda não conhecia o pastor das ovelhas. Ele estava andando com o profeta. Amado, às vezes tem pessoas que andam conosco, mas não conhecem esse Jesus que nós conhecemos. Há pessoas que às vezes dizem: eu sou crente, eu sou cristã. Elas acham, amado, porque virou uma moda dizer que é cristão, né? Status, né? Olha, ele estava andando com o profeta, mas ele ainda não tinha o envolvimento com Deus. Amado, envolvimento é tudo na nossa vida. Então, quem conhece o seu pastor e tem envolvimento, diga envolvimento, tem envolvimento com Jesus, se posiciona com fé, amado, e descansa. Não vai titubear na hora da dificuldade, na hora da circunstância, amado, não vai. Na hora daquele desafio, naquele momento que os joelhos tremem, não. Ele se posiciona como alguém maduro que conhece o seu Deus. Aleluia. Salmos 23:3 diz: refrigera a minha alma. Amado, quando eu estou com a minha alma em paz, é o momento que eu confio em Deus. Ele diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Olha, amado, a bondade do Senhor é algo real. Diga isso. Diga: a bondade do Senhor é algo real. É uma certeza para todos aqueles que temem ao Senhor. Porque, amado, o que teme ao Senhor já nem fala mais em nome de Jesus. Olha, veja novamente o Salmo 31:19 que nós lemos lá no começo. Como é grande a tua bondade, que reservaste para quem, amado? Para aqueles que temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Então, não é para qualquer um, não é para crente blá blá blá, não é, amado. É para quem teme o Senhor, é para quem segue o Senhor, é para quem serve o Senhor, é para quem tem envolvimento com Deus. Salmos 23:4 diz: olha, aquele que teme ao Senhor, amado, aquele que confia em Deus, diz: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Por quê, amado? Porque o pastor está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, a igreja abençoada de Jesus nesta terra, nesta cidade, se refugiar em Deus é sinônimo de segurança e proteção. É não temer mal nenhum, mas não importa qual seja o mal. Mesmo que seja o vale da sombra da morte, mesmo, mas é difícil, amado, mas Deus está contigo. A ovelha confia no seu pastor e não dá crédito para vozes estranhas. Não dá, amado. Muitas pessoas deram crédito para vozes miseráveis, vozes estrondosas, vozes horríveis, estão fora do aprisco seguro. A ovelha só atende a voz do bom pastor. Amém. Só. Não sei quantos já viram um videozinho, depois você procura lá na internet, quando o pastor de ovelha, ele chama as ovelhas.
Aí ele fala para o menininho: vem cá, chama as ovelhas, faz aí o barulhinho. Ele ensina como faz o barulhinho, né, para chamar as ovelhas, e o menino faz. Blá, blá, blá. O menininho faz. As ovelhas não dão nem bola. Aí vem uma menininha, aí vem um outro moço, aí vem outra pessoa. Quando ele vem, ele faz a chamada para as ovelhas, todas elas correm. E vem, por quê? Porque elas ouviram a voz do bom pastor. É ele que dirige as ovelhas. Então, amado, olha, Romanos 8:31 diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, amado? Quem é que pode contra a sua vida? Ninguém. A doença pode contra a sua vida? Não, amado. A mentira, a escassez, amado, não. Uma fofoca pode contra a sua vida? Não. Um chefe ruim pode? Uma pessoa que quer te dar uma rasteira lá no trabalho pode? Não, amado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Mas você acha que Deus não nos dará todas as coisas que nós precisamos? Não é para esbanjar, né? Porque, né, já nós vimos aqui que nós temos que pedir com sabedoria, não para esbanjar. Você acha, amado, que quando nós pedimos com sabedoria, Deus não vai nos dar? Versículo 33 diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Amado, quando alguém vier com uma acusação contra você, não dê ouvidos, amado. Maior é aquele que está em você, o Senhor já nos justificou. Versículo 34: quem os condenará? Amado, quem é que pode te condenar? Quem? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. 35: quem nos separará do amor de Cristo, amado? Pense aí. Tribulação, uma doença, um governo corrupto, uma angústia, uma perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Alguém pode te separar do amor de Deus, amado? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas diz no versículo 37: em todas estas coisas que nós lemos aí, porém, somos mais que vencedores. Por meio de quem? Jesus Cristo, aquele que nos amou. Amado, quem está ligado ao seu pastor, quem está se alimentando com o alimento servido pelo pastor, quem está em intimidade com o pastor, não importa o que aconteça, amado, sempre estará aos cuidados do Senhor, cercado da bondade deste Deus maravilhoso. Amém? Graças a Deus. Então, o sofrimento, as tribulações, as doenças, as lutas na vida de um crente servem para aprimorar o seu caráter. Para que esse filho, esta ovelha, cresça em conhecimento e amadureça. Para que nós não sejamos mais os mesmos, amados. Por isso a vida cristã, ela é dia após dia. É de glória em glória, de vitória em vitória. Então, um crente, para estar pronto para viver a plenitude do Evangelho, requer tempo, amado. Não é de hoje para amanhã. Por isso nós não podemos querer apressar as coisas. Quem quer apressar as coisas, a Bíblia já diz, né? O que quer apressar vai se dar mal, não vai enriquecer. Então tudo tem um tempo determinado por Deus. A paciência, amado, tem que ser uma virtude na nossa vida. Amém? Novamente o Salmo 23:6 diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei. Mas nós temos que habitar na casa do Senhor para todo sempre. Então em Deus está toda a bondade. Deus é bom e Ele manifesta esta bondade na igreja. Amém? Salmos 86:5 diz: pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para
Então a bondade não é para essa pessoa. A bondade é para quem teme. Naum 1,7 diz: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Salmo 107,1 diz: rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 107,43 diz: quem é sábio aqui, diga amém. Amado, se você é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Então, amados, nós somos chamados de sábios. Nós temos que nos atentar a estas coisas, considerar as misericórdias do Senhor. E eu termino com o Salmo 27,1. Vamos ler alguns versículos desse salmo. Diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Mano, de quem você tem tido medo? Do que você tem tido medo? Agora diz: olha, o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Amado, quem você tem tido medo, tem temido? Quem? Versículo 2 diz assim: olha, quando malfeitores, coloca aí, o que é que tem sido um malfeitor? Uma doença, um trabalho, um lugar que a gente não quer ficar, alguém da família, não sei, uma situação que se levantou aí, olha, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Então, amado, olha, eu declaro caído por terra todos os malfeitores, todos os inimigos, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Versículo 3 diz: ainda que um exército se acampe contra mim, amado, olha, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Amado, não importa o que esteja à nossa volta. E ele diz, versículo 4: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Por isso que nós estamos falando, amado. A bondade do Senhor é para aqueles que se envolvem com Deus, para aqueles que estão na casa do Senhor, para aqueles que confiam em Deus, para aqueles que servem, para aqueles que pertencem a um aprisco seguro. Porque diz, ó, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. É isso que nós temos que buscar, amados. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Não é um dia sim, um dia não, uma semana sim, uma semana eu estou lá no balacobaco, amado. Não! Todos os dias da minha vida eu habitarei aqui, morarei na casa do Senhor. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amado, participar de todos os eventos, de todos os cultos, amado, se envolver com Deus, dizimar, ofertar, servir a casa do Pai, participar de um bazar aqui, ajudando, amado, a arrumar, ajudando na venda. Não importa, amado, se envolver, isso é estar na casa do Pai. Glória a Deus. Salmos 27:13 diz: eu creio, diga eu creio. Eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Diga, eu creio que eu verei a bondade do Senhor na minha vida, na minha família, na minha casa. Versículo 14 para terminar. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Não é na força do seu braço, amado. Não é na sua inteligência. Espera, pois, pelo Senhor. É aqui na igreja, juntos, que nós viveremos a bondade do Senhor. Que assim seja, porque assim disse o nosso Deus Todo-Poderoso.